E estamos no ar! Você está na Motorsport TV Brasil, no YouTube, canal do motorsport.com no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre dois assuntos palpitantes que estão acontecendo no âmbito da Fórmula 1. Aqui no Brasil, você que acompanha o motorsport.com e aqui mesmo na Motorsport TV já sabe os detalhes envolvendo a saída da Band nas transmissões da Fórmula 1 a partir de 2025 e também, ao mesmo tempo, o noticiário dá conta de que Gabriel Bortoleto pode ser o próximo piloto brasileiro na Fórmula 1 a partir de 2025. Ao meu lado eu tenho aqui Carlos Costa, que vai comentar aqui no que esses dois assuntos se cruzam, né? Parecem ser dois assuntos diferentes, paralelos, mas em algum momento ou irão se cruzar. Primeiramente, Carlão, bem-vindo. Eu queria entender uma coisa. No que a chegada provável, certa da Rede Globo de volta às transmissões da Fórmula 1 tem a ver com a possível ida, possível, não provável, nem certa, mas possível chegada de Gabriel Bortoleto à Fórmula 1. O que pode acontecer de positivo para um e para outro? Bom, primeiramente, salve Ericão, salve galera. É interessante a gente colocar as duas coisas devidamente associadas, ainda que com as proporções guardadas, conforme você bem apontou, né? Porque são coisas paralelas, mas uma colabora para a outra, né? E aqui muitos poderão pensar, se a Globo readquirir os direitos de transmissão, e reiterando, isso vai ser oficializado nos próximos dias, já está certo, apenas pendente de oficialização. Não à toa a Band internamente já comunicou aos seus funcionários que não terá as transmissões de 2025, mas a Globo readquirir os direitos pode ter a ver com a possibilidade iminente de termos um brasileiro no grid, mas aqui o raciocínio que eu proponho é na ordem contrária, uma vez que você ter a maior emissora de televisão de um dos pouquíssimos países que tem transmissão em TV aberta, isso é um trunfo bastante grande para o Bortoleto nos bastidores, né? E a gente sabe, é importante dizer, né? O Bortoleto está longe de ser um piloto pagante, e caso vá a Sauber, vai ser por conta da competitividade e os resultados, campeão da Fórmula 3, vice-líder agora da Fórmula 2 com boas chances de confirmação de título. Ele não é pagante, mas ter um bom pacote financeiro, de marketing, comercial, de exposição de marca, tudo isso ajuda. Então, o que melhor do que ter em um dos maiores mercados da Fórmula 1, um dos poucos países que tem transmissão TV aberta, a maior emissora. Independentemente de ter todas as corridas ou não na TV aberta. Mas né? Pelo menos as principais, o que sempre garante uma boa audiência. Aqui é importante pontuar, né? A gente tem uma série de veículos jornalísticos acompanhando essa ida da Fórmula 1 de volta à Globo, né? Não só a gente, embora tenhamos trazido em primeira mão na sexta-feira a tendência de ir da Globo, mas outros veículos jornalísticos, como eu disse, para citar algumas notícias da TV, F5, né? O blog da Folha de São Paulo, dando conta aí de mais ou menos 12 corridas em TV aberta. Isso, tendo em vista a audiência... A metade da temporada. Orgânica ou não da Globo, isso é muita coisa e já dá uma exposição de marca maior do que você ter as 24 na Band, por uma questão de Ibope. Sim, aqui não é matemático até. Não é juízo de valor sobre cobertura melhor ou pior, é matemático. Isso, e aí também assim, o Carlos falou aqui, a audiência orgânica, né, da Rede Globo é sempre a maior do Brasil. O que é aquela audiência orgânica? Por exemplo, você que você pode até não assistir a TV Globo na sua casa. Mas vai tomar um café, vai tomar um café na padaria, vai estar ligado à televisão ali na Globo, no consultório do médico, e, sei lá, na borracharia, vai lá trocar um pneu, tá lá o cara, o borracheiro, estava assistindo a TV Globo. E também isso acontece com as pessoas nas suas casas. Então, assim, geralmente as pessoas ligam a televisão, tá lá na Globo. Então, a audiência até... E não é só escolha, Sim. Perdoe até interromper, mas é capilaridade do sinal. A Também. Globo tem mais capilaridade do sinal, pega em maior alcance no Brasil, né? Por isso que ela dificilmente perde, né, na sua maior parte da programação, mas dificilmente ela perde alguns dos seus programas em relação à audiência, justamente por conta de sempre sair na frente em relação ao número de Ibope, por conta disso. O brasileiro se acostumou a ligar mais na Globo. Ponto. Isso aí é um fato e, novamente, não é um juízo de valor. E aqui também é importante destacar, né? Uma coisa é você ter, eventualmente, a F1 TV Pro,
TV online, né, em que você pode escolher o canal, mas aí a capilaridade em TV aberta, sinal de televisão, aí não é muito uma questão de escolha, porque as concorrentes são reféns do sistema de transmissão. Então a Band não vai ter mais capilaridade que a Globo, goste você ou não. E aí você pode assistir Netflix, F1 TV Pro, mas a maior fatia do mercado ainda é refém de TV aberta, né, Eric? E outra coisa, a gente está conversando aqui no nosso veículo, na Motorsport TV, representando o motorsport.com, que fala para um público mais fã, um público que já está acostumado com aquilo que a gente está falando. E aí muita gente pode acabar discordando, mas você que é fã de corridas, fã da Fórmula 1, conversa ao seu redor com amigos, parentes que não são tão fãs assim, e aí você vai tirar a prova sobre isso, né? De como fora do ambiente, né, a Globo ela acaba dominando mesmo, né? Até muitas pessoas, inclusive, que até meio que acham até hoje que quem passa a Fórmula 1 é a Globo. E aí não é um demérito da Band, é uma questão natural que eu acho que deveria acontecer com o tempo, né? Se a Band continuasse mais 10, 15 anos, né, transmitindo a Fórmula 1, talvez esse mindset seria modificado perante o povão, a população brasileira. Afinal foram 4 décadas de Fórmula 1 na Globo Não antes de mudar de casa. 4 né? dias. Mas aí, então, a gente tem esse cenário de como uma grande audiência pode ajudar o Bortoleto, né? Inclusive é bom pegar o caso do próprio Zhou Guanyu, piloto da Sauber, que tudo indica não estará na Fórmula 1 ano que vem. Um trunfo dele é o mercado chinês. Não estou nem falando de mercado de TV, mercado ponto. Mercado consumidor. Exatamente. O Bortoleto tem um grande mercado, que é o Brasil, e pode ter como trunfo agora o fato de a categoria ser transmitida em TV aberta na maior TV do país. Então isso de fato ajuda. É até interessante ver que o Bortoleto está bem, digamos ali, situado no paddock na Fórmula 1. Tem uma foto recente que a gente vai colocar aqui para vocês conferirem, dele trocando ideia com o Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, na presença de Greg Maffei, CEO do Liberty Media, o grupo dono da Fórmula 1. Então, não é o tipo de conversa comum para um piloto da Fórmula 2, né, Eric? E aí a gente fala, né, o mercado brasileiro, todo mundo fala do mercado americano, do mercado chinês, mas o mercado brasileiro também é mais forte. O mercado televisivo em relação ao total de pessoas, né, o número bruto, o Brasil é maior do mundo, né, por conta até de ser um dos raros países que a Fórmula 1 é transmitida em TV aberta. Agora, como que também o contrário, né, a via contrária pode ajudar? Né? O Bortoleto ajudar a Globo. O Bortoleto justamente poder ajudar a Rede Globo a voltar a investir para valer no automobilismo e na Fórmula 1. Então, tem muito a ver com venda de cota de patrocínio, né? E até é interessante a gente abordar um negócio ainda do contrato da Fórmula 1 com a Band, que mudou da temporada passada para essa. De 21 para 23, até 23, a gente teve ali o modelo de divisão, o revenue share da venda das cotas de patrocínio. Para 24, foi mudado o sistema. A Band fazia o repasse integral do direito de transmissão e embolsava 100% das cotas. Aí o que aconteceu? Um dos patrocinadores deu calote e agravou uma situação financeira do Grupo Bandeirantes que já era difícil em função de uma série de fatores que transcendem a Fórmula 1. Dito isso, a Globo deve, isso já está confirmado nos bastidores, aliás, então vai retomar o contrato com a Fórmula 1 com um sistema de pagar a cota na íntegra, aliás, pagar o direito na íntegra e embolsar a íntegra da venda das cotas. Então, a gente vai até explicar isso em algumas matérias e vídeos mais adiante, né, a questão do modelo de negócio, mas isso é bom para a Globo, caso tenha o Bortoleto no grid, porque o fato de ter um piloto brasileiro alinhando para correr vai aumentar o valor da cota, partindo do pressuposto que ele vai trazer mais audiência. Isso vai acontecer. Muitos podem falar, tá trabalhando com futurologia. Não. Ter um piloto brasileiro no grid vai aumentar a audiência, isso aumenta o valor da cota e isso ajuda a Globo. Então é um raciocínio simples e lógico. As pessoas no meio então, entendem que mesmo com essa nova geração de fãs, especialmente os mais jovens, né? Que eu brinco aqui com a Isa, que é a geração Drive to Survive, mesmo essa nova turma ainda carece de ver um piloto brasileiro na Fórmula 1 e isso acaba superando o interesse da turma mais jovem. Então tem essa questão. Porque aquela coisa, mesmo para o pessoal mais novo que eventualmente não viu Felipe Massa, Rubens Barrichello no auge, você consegue perceber que eles acompanham os pilotos brasileiros nas categorias juniores. Não é à toa que o Drogovic tem toda a hype que tem, merecida, campeão da Fórmula 2, bom piloto. E agora o Bortoleto está construindo isso com o título da Fórmula 3 e uma boa campanha na Fórmula 2. Então,
há essa demanda, por mais que os mais jovens, em especial, consigam torcer para um inglês, para um holandês ou para quem quer que seja. O holandês eu gostei da referência. Agora, é a famosa fome e a vontade de comer, né? Então... Agora, é importante situar, né? Tudo isso aqui não é algo que a gente tirou da cabeça. Sim, sim. Em contato com fontes do mercado, isso tudo foi destacado. A gente conversou essa semana com gente pra caramba, pra falar português bem claro. E deu trabalho, aliás. Desde a semana anterior, desde o começo da semana anterior, a gente está apurando essa história. E é até interessante falar agora sobre como que tá a negociação do Bortoleto, independentemente de Globo, Eric. As conversas estão em andamento, né? Inclusive, um dos destaques do motorsport.com nessa quinta-feira é o dilema da Sauber entre a juventude e o projeto de longo prazo que o Gabriel Bortoleto representa e a experiência do Valtteri Bottas. E é interessante que o Bortoleto é um nome que já rondava a Sauber, que vira Audi, há alguns meses. Algo que a gente apurou junto a essas fontes de mercado consultadas por sigilo jornalístico. A gente não pode trazer aqui para vocês quem nos repassou determinadas informações, mas sabemos que, por exemplo, Andreas Seidel, o antigo CEO da Sauber, era um cara que tinha o Bortoleto em excelente estima e já tinha delineado um plano para futuramente tê-lo como piloto titular da Sauber e, posteriormente, Audi. Sabemos, recentemente, o Andreas Seidel foi tirado do projeto, o Oliver Hoffmann, o cara que já estava no conselho da Sauber também, e chega a Mattia Binotto para comandar tudo isso, já contratando o nosso Jonathan Whitley, diretor esportivo da Red Bull, para ser o chefe de equipe. E aqui, voltamos a dizer, o Mattia Binotto não vai ser o chefe de equipe, ele vai ser o CEO da Sauber Audi. E aí, aparentemente, o Seidel, se dependesse... O que dá a entender é que se dependesse só do Seidel... Já estava meio que... Tava mais só que tem um lado bom. Encaminhado. Se o próprio Binotto manifestou interesse no Bortoleto, ao Fórmula 1, se eu não estou enganado, há alguns meses, semanas atrás, por mais que tenha mudado a gerência, ele continua em boa estima. Então, a gente vê que a consistência do Bortoleto, mantendo aí competitividade depois de ser campeão da Fórmula 3 e disputando o título da Fórmula 2, ela está meio que superando uma eventual troca de comando que pudesse depor contra ele. Agora, o Bottas é um cara também, né, com toda a experiência, correu pela Mercedes, é um bom piloto, mas não me parece ser tão necessário uma vez que você tem no outro lado da garagem, no outro cockpit, Nico Hülkenberg. De 37 anos. E com uma larga experiência em desenvolvimento de carros, né? Aqui também nos remetendo a fontes mais conhecedoras de Fórmula 1 que a gente. Rico Penteado, engenheiro brasileiro, chefe de motores da Renault na Fórmula 1, ele sempre destaca que o Hülkenberg é um bom acertador de carro e também trazia muito esse contraste entre o Hulk e o Ricciardo, né? Ficando agora aquela corneta pro Daniel Ricciardo, que chegou da Red Bull e não trouxe nada de novo para a Renault. O Hülkenberg estava lá fazendo arroz e feijão todo dia, aquele piloto com perfil de engenheiro, que pode fazer com que a Sauber veja ali a possibilidade de talvez prescindir um pouco da experiência do Bottas e apostar no projeto de longo prazo. Para mim, eu acho que até a receita completa, né? Você ter um piloto jovem com fome e um piloto experiente ali ajudando, né? E você unindo ali o ímpeto e a experiência. E esses assuntos você continua tendo a melhor atualização no motorsport.com e aqui também no nosso canal, além dos nossos podcasts, além de todos os outros meios de comunicação, redes sociais, você sabe que pode conferir aqui, tá legal? O Carlos e eu ficamos por aqui e nos vemos em uma próxima. Um grande abraço, tchau, tchau.